Oi, minha irmã de jornada. Hoje eu tô aqui muito conectada com a energia de Isis. Eu tô sempre conectada com ela, mas em especial aqui, né? Estou com os meus adornos que vieram diretamente do Egito. Mas agora, o que eu quero te dizer é que a gente vai mergulhar no desejo. Nós vamos entender um pouquinho mais, de uma forma muito consciente, sobre esse desejo que você carrega aí no teu coração. Esse desejo que muitas vezes se tornou até muito intenso ao ponto de te controlar muitas vezes e você não percebeu. Então hoje a gente vai trazer consciência e alguns ensinamentos das deusas, da deusa Ísis e de Cleópatra, porque eu sei que aqui no canal tem várias sacerdotisas conectadas com o arquétipo de Cleópatra e várias filhas de Ísis também. Então, hoje eu trouxe alguns exemplos para a gente desbravar em ensinamentos da luz e sombra de Ísis e Cleópatra, para você entender quando é que você está na sombra desse desejo. Quando que o teu desejo te leva para você acessar suas sombras, ao invés de você estar acessando a sua luz. Não sei se ficou confuso, mas fica aqui até o final do vídeo, porque a gente vai destrinchar isso com muita maestria, com muito entendimento, para que você perceba que o teu desejo de alma, aquele puro do teu coração, ele tem que te trazer paz, ele tem que te trazer leveza, e não ficar naquela busca desenfreada. Eu não preciso de nada porque eu sou. Essa é uma frase mantra que nos ancora muito no sagrado feminino, na mulher poderosa, na deusa que habita dentro de nós. Ela não precisa ficar buscando, porque ela sabe que ela é completa, ela sabe que ela tem tudo que ela precisa e ela trabalha a si mesma para que as coisas cheguem até ela. Claro, né, gente, que não é num lugar de comodismo, ai, não vou fazer movimento nenhum. Não, ela faz os movimentos dela, mas ela faz muito consciente do seu poder. Ela não faz os movimentos partindo de um lugar de falta. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Nihana, criadora do clã das sacerdotisas, mentoras de mulheres. Aqui a gente fala sobre os arquétipos das deusas, autoconhecimento, espiritualidade, toda a nossa jornada do sagrado feminino. Minha irmã, o problema não é o desejo. O problema é a forma como você se relaciona com esse desejo. Seja ele aquela vontade de ser mãe, de ter filho, aquela vontade de casar, aquela vontade de fazer aquela viagem dos sonhos. Imagina o desejo que for aí, um desejo que muitas vezes você fica até frustrada, que você fica até triste, assim, desmotivada, porque você não tá realizando, não tá nem perto ainda, não sente que tá perto de realizar. Porque a intenção desse vídeo é que você faça as pazes com esse desejo, para que ele não suga as suas energias. Tá tudo bem desejar todas essas coisas, tá tudo bem. A tua alma, inclusive, ela sabe o que tu merece. E o que tu merece é tudo o que tu deseja, de coração. Só que aí eu trago uma pergunta para você. Esse desejo que tu tanto quer, ele é uma vontade da tua alma ou ele é uma vontade do teu ego? Porque daí existe uma grande distância, uma grande diferença entre o desejo de alma e o desejo do ego. O desejo do ego, ele vai fazer tudo ser muito pesado. Ele parte de uma falta. O desejo do ego, ele quer cobrir um espaço vazio. É um desejo que devora a tua energia, que vai te devorando aos poucos e você se sente sugada literalmente. Então, esse desejo distorcido, ele é do ego, ele está buscando preencher uma falta, porque o ego acredita que estamos separados da fonte. Agora, quando você está conectada com a tua alma, alinhada com o teu espírito, sempre nutrindo o teu próprio centro, que é o que a gente faz, inclusive no meu grupo de estudos com a medicina do cacau, os nossos rituais, a gente se reúne para nutrir o nosso próprio centro, ter discernimento no nosso processo. Se você quer saber mais, link na descrição. Esse desejo que nasce do teu próprio centro, da tua alma, ele não te devora. É um desejo que vem da tua plenitude. Então você não se apega ao resultado. Você sabe
que simplesmente vai acontecer. Você sente que tudo que está acontecendo agora, inclusive, é parte desse processo de manifestação desse desejo. Tudo está te preparando. Cada coisinha que está acontecendo é como se fosse um treino para você acessar aquele lugar, aquele desejo que você tanto almeja. Esse desejo que você não tem pressa, que você não fica aí se descabelando, é um desejo que você sabe que nasce da tua própria riqueza interior. Então ele purifica, ao invés de sugar. Ele purifica a tua própria ansiedade. Tu não se entrega para a ansiedade. E tudo bem, você pode identificar um desejo da tua alma, mas que em muitos momentos de fraqueza, alguns momentos que você realmente tem ali uma recaída, algum gatilho, você leva esse desejo da tua alma para um lugar de falta. E aí é que a coisa fica complicada. Você vai entendendo o jogo de luz e sombra. Todos nós temos a luz e todos nós temos a sombra. E a nossa sombra, Carl Jung já dizia, né, que ela está muito ligada com o nosso subconsciente. Não significa que somos pessoas do mal ali, mas é porque é uma sombra que ficou ali no teu inconsciente, né, no teu subconsciente, você não olhou, você não sabia, aquela sombra te controlou há muito tempo e você chamou de destino as coisas que estavam acontecendo, sendo que na real era uma sombra sua que estava ali. A gente tem muito que aprender a lidar com esses desejos da nossa alma e entender esses desejos que são do ego, porque o ego ele quer controlar. O ego, ele quer a resposta de tudo no tempo dele. E o desejo da alma entende que as coisas não vão acontecer na hora que a gente quer, que existe uma inteligência da natureza que as coisas vão se desenrolando e que no processo a gente vai entendendo e descobrindo. Por isso que o desejo da alma, ele simplesmente sabe que é ser para ter. Primeiro você é o desejo. Primeiro você é aquilo que você tanto quer realizar. Você entende que o desespero, por exemplo, não tem nada a ver com o que você quer manifestar. Então, se você quer manifestar algo que é totalmente o oposto do desespero, se você não se comporta, se você não habita completamente a calma, a confiança, o discernimento no teu processo, não tem como tu alcançar aquele desejo. Porque daí você vai ficar presa em coisas do ego que te distraem, que te devoram. E aí você se distancia cada vez mais. É aquela coisa, quanto mais eu desejo, quanto mais eu preciso, mais aquilo vai correr de mim. Precisar de nada é o que faz aquilo vir para mim. Tem até uma frase que eu já falei num dos vídeos aí do canal, que Deus vai te dar, mas antes ele vai te ensinar a não querer tanto. É exatamente isso. O desejo que é excessivo, que ele se identifica com feridas, com sombras suas, e você acaba sendo controlada por essas feridas, ele te afasta cada vez mais da realização. E o desejo que você tá ali se curando, que você tá ali olhando, que você tá ali integrando, que você tá aceitando o processo, que tá aprendendo com o processo, entendendo que tá tudo no tempo certo e que tudo realmente vai fazer sentido, vai fazer você chegar lá, esse desejo está alinhado com a tua alma. Você não está identificado com o teu ego. E agora, para a gente entender como que a energia de Ísis e de Cleópatra atua, como que elas podem trazer ensinamentos para a gente, tanto da luz quanto da sombra, em relação a esses desejos. Por que que a gente vai falar desses dois arquétipos tão poderosos para o sagrado feminino? Porque são mulheres muito magnéticas. Falar da energia de Ísis e de Cleópatra é falar de um magnetismo absurdo, gente. Absurdo. E esse magnetismo, ele vibra no divino, assim como os arquétipos delas, das deusas, vibram no divino. Só que nós aqui encarnados e com feridas e sombras e várias questões, a gente aflora sim algumas sombras. E o que é necessário é que essas sombras sejam vistas, sejam iluminadas com uma luz dourada das deusas para que a gente cure, para que a gente transforme e faça diferente. Então eu vou trazer alguns pontos agora para a gente entender. Isis nos ensina que a devoção pode mover montanhas. Ela foi atrás de
todos os pedacinhos do seu amado Osíris, que foi esquartejado pelo próprio irmão, e no mito conta que ele foi espalhado pelo oceano em todo o planeta, e Isis foi atrás dele e conseguiu juntar todos os seus pedacinhos para que pudesse ressuscitá-lo. Então, Isis, ela traz muito essa energia de que para ela nada é impossível. As filhas de Isis sabem disso, que para elas nada é impossível, elas vão atrás, elas fazem acontecer. Isis nos ensina que o desejo não é errado, que ele é sagrado e que inclusive é a nossa alma querendo criar, é a nossa alma querendo manifestar. Mas veja, o desejo que vem da alma, né? Não o desejo que vem do ego. Só que a mulher que está na sombra, se identificando com as suas feridas, ela pode agir a partir de um desejo excessivo. Se ela está conectada com Isis e está aflorando sombras nela mesma, ela pode estar indo para uma direção onde tudo em nome do amor e do desejo é permitido. Ou seja, ela vai se abandonando no caminho, ela esquece de cuidar dela para se dedicar demais ao outro, se dedicar demais às outras pessoas e esquece de cuidar dela mesma. Por exemplo, vou dar um exemplo de relacionamento amoroso, né, gente, que é o que mais acontece. A mulher que se abandona para cuidar do seu parceiro. Então ela faz tudo em nome do amor, ela faz tudo em nome dessa devoção, e isso, na verdade, é uma sombra que está aflorada nela, porque o desejo dela daquele relacionamento, de casar, de construir aquela relação, de ter uma família, é tão grande que ela se sacrifica em nome do amor. Mas o desejo que vem da alma, aquele desejo que já está sendo purificado no teu coração, ele não vai te colocar em situações em que você precisa se diminuir para caber, para aceitar, porque o teu desejo, né, tá ali, então tu tem que aceitar aquilo que tá acontecendo. Não, é uma confiança mesmo no resultado, no processo. Então, Isis, ela vem com essa maestria da magia, né? Porque ela é a deusa da magia e do amor. Então, para Isis, nada é impossível. Então, tudo que está acontecendo, quando você se conecta com a luz de Isis, você entende que tudo faz parte de uma grande alquimia do teu caminho. Tudo está te preparando para manifestar o teu desejo. Você está co-criando, você está fazendo a sua própria magia para que esse desejo se manifeste. E você está se tornando a sua melhor versão para acessar esse desejo. Cleópatra também nos ensina, na sua luz, que a mulher que está conectada com ela mesma, ela atrai tudo. Tudo vem até ela, porque ela tá focada nela mesma. Ela tá focada nos projetos, ela tá focada nos sonhos, ela tá focada no caminho dela. Então, para Cleópatra, o desejo começa no amor próprio. Ele não começa partindo de uma falta, de um lugar de conquistar algo, mas um lugar de somar tudo o que já tem nela. Cleópatra traz muito esse ensinamento de que a mulher, ela pode, se tem uma coisa que a mulher pode, é poder. Então, o desejo para Cleópatra é algo que simplesmente já é. Por isso que eu falei aquela frase mantra aqui no início, que eu não preciso de nada, porque eu sou. Isso é muito Cleópatra, isso é muito Isis, porque elas são as senhoras da magia, elas são as senhoras do amor, elas são as donas de si, as deusas de si. Elas manifestam a realidade que elas querem. Por quê? Porque elas sabem do seu próprio valor. Então, não depender da validação externa é algo essencial para você acessar realmente a realização dos teus desejos, dos teus sonhos. Você sabe o porquê você quer o que você quer. Então você não precisa de aprovação. Você não precisa de validação. Você não precisa que um homem te valide para você entender o teu valor. Você não precisa depender do elogio de um homem, depender da aprovação de um homem para acessar o teu valor. O que tu deseja é teu e já está no caminho para te encontrar. A energia de Cleópatra, a energia de Ísis traz para a gente essa certeza do nosso caminho, do nosso processo para a manifestação dos nossos desejos. Existem algumas sombras em mulheres que afloram quando elas estão conectadas com Cleópatra, e não também, né, gente? Essas sombras, elas não afloram só quando você tá com o arquétipo das deusas.
Mas também, principalmente, quando ativa algum arquétipo de deusa, porque o arquétipo ele te revela coisas que você precisa curar em você mesma. E alguma dessas sombras que se afloram quando você ativa Cleópatra é a manipulação para ter o que deseja. Muitas mulheres ativam o arquétipo de Cleópatra para ter o homem X, para seduzir, né? Isso aí é o desejo do ego, porque o desejo da alma, a mulher que tem essa maestria, ela sabe que ela não precisa fazer isso. Ela faz a ativação de um arquétipo para ela. Por isso que eu falei ali que Cleópatra, o desejo para Cleópatra começa no amor próprio. Ou seja, a mulher que vai ativar um arquétipo de deusa, ela não vai ativar para ter o homem na vida dela. Ela vai ativar para que ela reconheça seu próprio valor, para que ela consiga se curar e se libertar desse tanto de coisa que fica fazendo ela se sentir pequena, fazendo ela aceitar menos do que ela merece. E aí sim, se caso for aquela pessoa, a pessoa ideal para ela, beleza, aí a pessoa vai chegar. A pessoa vai se sentir atraída pela energia dela. Agora, se ela ativa o arquétipo só para puxar aquela pessoa, ela tá na sombra, ela tá no controle, ela tá na manipulação. Então, essa sombra ela precisa de muita atenção, porque existe essa distorção nos arquétipos das deusas, né, de mulheres que ativam para manipular situações. Mas eu te aconselho do fundo do meu coração, meu amor, que se tu tiver que ativar um arquétipo de deusa, tanto de Cleópatra, de Ísis, de Lakshmi, da deusa que for, faça a ativação por você, pelo seu amor próprio, para você se conhecer, para você se desenvolver, para você acessar o seu poder. Gente, o foco tem que ser você, sempre. A gente tem que focar em nós mesmas, porque é assim que tudo à nossa volta floresce, o resto é consequência, sabe? Trabalho é consequência, relacionamento é consequência. Quando você direciona para você o foco, é isso que importa. O resto é consequência. Então, minhas queridas sacerdotisas, espero que esse vídeo tenha te ajudado a acessar os teus desejos de uma forma mais consciente, entendendo como é que você está se relacionando com esses desejos, como é que eles estão habitando em você, né? O que é realmente da tua alma, o que é do ego, e entender que as energias das deusas estão aqui para nos ajudar no processo. E qualquer sombra que se aflora, não fique com medo, não fique nervosa, não fique achando que você é uma fracassada, porque as sombras fazem parte de todos os seres humanos e é uma honra quando uma sombra aparece para ti, agradeça, porque é o momento que você tem para curar, para transmutar. É assim que acontece. Você cura, você transmuta, porque você teve a oportunidade de enxergar. A luz é a revelação. Pausa para publi. Deusa, se tu sentiu conexão com esses amuletos sagrados que eu estou usando aqui no vídeo, saiba que são joias diretamente do Egito. A Tefnuts é uma loja lá do Cairo, que agora oficialmente eu sou embaixadora da marca aqui no Brasil, e eu vou deixar o site aqui na descrição, você pode usar o meu cupom NIHANA10 para garantir as suas peças. E pode ter certeza, deusa, essas joias elas trazem uma energia que te ancora muito com o teu poder feminino, com a tua deusa interior. Pode confiar. Te vejo no próximo vídeo, então. Um beijo no teu coração, deusa. Tchau, tchau.